tarde. No Fala Direito de hoje, abordaremos sobre processo e procedimento, com o Dr. Efraim e o Dr. Anderson, ambos especialistas em Direito Processual Civil. Para iniciar, gostaria de perguntar ao Dr. Efraim. Doutor, o que é processo e o que é procedimento? No que eles se diferem a ponto de causar preocupação aos estudantes de Direito? Boa tarde, Bianca. Boa tarde, Anderson. É um prazer fazer parte do Fala Direito. Olha, etimologicamente, o processo ele significa marchar avante. Então, no latim, ele significa procedere, que em tradução livre quer dizer ir adiante, seguir adiante. Por isso que, em primeiro momento, o processo ele foi confundido com uma simples sucessão de atos processuais, quando, na verdade, doutrinariamente, chamamos de procedimento. Mas, assim, é importante a gente compreender, pessoal, que o processo é um método pelo qual a jurisdição opera. Ou seja, é um instrumento de realização da justiça. É a relação jurídica, portanto, é abstrata e finalística. Já o procedimento, ele é o modus faciendi, um rito, ou seja, um caminho trilhado pelos sujeitos do processo. Então, veja, enquanto a gente tem o processo que ele constitui um instrumento pela realização da justiça, o procedimento, por sua vez, ele constitui um instrumento do processo e sua exteriorização. Entendi, doutor, mas eu ainda estou um pouco confusa acerca da diferença entre eles. O senhor poderia explicar de uma forma melhor? Sim, claro. Então, vamos lá. Para facilitar, pensa num trem bem grande, um trem com diversos vagões, cada vagão com uma cor diferente. Este trem é o processo. Assim como o trem ele não é trem sem ter os vagões interligados entre si, o processo não é processo sem ter atos processuais específicos sequenciais. Então, vejamos. Esse trem ele pretende chegar a um local, a uma chegada. Assim também, o processo ele pretende chegar a um resultado que é a prestação judicial. Entendeu? Então, continuando com esse processo, a gente tem também o procedimento, que é o caminho que esse processo vai tramitar, é o trilho que ele vai seguir. Então, seguindo o nosso exemplo, o procedimento é o trilho do trem, que é o nosso processo. E chega a um objetivo, um caminho, que é a prestação jurisdicional. Entendi, doutor. Nada que um bom exemplo não nos faça entender, né? Agora, para compreender um pouco mais sobre o processo, doutor Anderson, o senhor poderia nos ensinar acerca do processo? Sim, boa tarde, Bianca. Tudo bem? É um prazer estar com você e o Efraim aí no canal Fala Direito. Então, pois bem, no que tange o processo, eu vou elucidar aqui um conceito do professor renomado, ele, além de professor, é advogado processualista também, é o Cândido Rangel Dinamarca. Ele fala que o processo ele é o instrumento por meio do qual o Estado ele exerce a jurisdição, o autor exerce o direito da ação e o réu exerce o direito de defesa. Pois bem, se tratando, tendo uma sequência, o processo ele é um instrumento jurídico, né, na qual segue uma sequência lógica, encadeada, tal, e não basta só para a gente entender mais sobre o processo, precisamos, antes de tudo, saber que o processo nunca é um fim em si mesmo, ele é apenas um instrumento utilizado pela jurisdição para aplicar a lei ao caso concreto, ou seja, o processo deve amoldar-se à pretensão do direito material que se busca. Por esta razão, existem vários tipos de processo, mas hoje trataremos apenas de dois: processo de conhecimento e processo de execução. Processo de conhecimento é aquele que a parte busca o reconhecimento jurisdicional de um direito e há uma atuação totalmente cognitiva do magistrado, que precisa verificar se está certo, quem está certo ou quem está errado, e a qual o direito é a ser satisfeito. Já o processo de execução, não há qualquer atividade cognitiva a ser prestada pelo magistrado, pois isso já foi previamente realizado pela feitura de um título executivo extrajudicial. No caso do processo de conhecimento, o primeiro contato de poder judiciário com a situação ocorrerá agora, no processo, com a execução de atos materiais, a fim de forçar, né, o executado a cumprir
aquilo que se deve ao exequente. O exequente é o autor da ação, é quem provoca a ação. É importante, Bianca, aqui frisar que o processo de execução não se confunde com a fase de cumprimento de sentença. Requer prévia de um processo de conhecimento e, consequentemente, de um título executivo judicial. E nada disso existe em processo de execução. Muito esclarecedor, doutor Anderson. Doutor Efraim, o senhor poderia nos explicar, nos ensinar um pouco acerca dos procedimentos? Sim, claro. Inicialmente, Bianca, é bom sabermos, é importante saber que tem dois tipos de procedimento: o procedimento comum e o procedimento especial. O procedimento comum, ele é aplicado a todas as situações em que a lei não se dispuser ao contrário. Então, ele vai apresentar ali, ele vai aparecer para a gente em 4 fases: a postulatória, saneatória, a instrutória e a decisória. Então, a gente passando aí para o procedimento especial, já o procedimento especial, ele é algo mais específico. Ele se refere a casos em que a lei prevê um rito diferenciado. Então, a gente pode encontrar esse procedimento especial, né, tanto por leis esparsas, como também no próprio CPC. Então, a gente tem ação de discussão parcial da sociedade, no artigo 599. A gente tem ações de família também, no artigo 693 e 693. A gente tem ações de exigir contas, do artigo 550 ao artigo 553. A gente tem ação monetária, do artigo 700. Então, há também o que conhecemos como procedimento de execução. Então, a gente tem ali o cumprimento de execução de sentença, que a gente encontra no artigo 513 do CPC ao artigo 538, execuções de títulos extrajudiciais, do artigo 771 ao artigo 925. Então, partindo para a lei, como eu havia dito anteriormente, sobre as leis esparsas, né, a gente também encontra a lei de execução fiscal, por exemplo. Entendi, doutor Efraim. Doutor Anderson, o senhor poderia me explicar o porquê que alguns procedimentos são especiais e outros não? Sim, claro, Bianca. O que diz o seguinte: a razão pela qual a lei estabelece determinados procedimentos, sejam especiais ou outros não, de natureza material e não processual. O que se leva em consideração é o direito material. Se discutirá nos processos analisando se o procedimento de forma atende suas exigências, né? E cada caso a lei processual determinará peculiaridades procedimentais correspondentes às exigências do direito material e às regras do procedimento comum. Aplicam-se subsidiariamente aos processos de procedimento especial. É assim que segue o rito. Obrigada por esclarecer, doutor. Com isso, gostaria de concluir aqui o nosso Fala Direito de hoje, onde aprendemos sobre processo e procedimento com esses excelentes doutores. Agradeço a exposição dos dois. O Fala Direito fica por aqui e até a próxima.